Fala gamers, meu nome é Corujinha e vocês estão no Mind Games, o canal que é referência nacional para falar de saúde mental e jogos digitais. Eu queria lembrar que a gente está com live todos os sábados às 7 horas, aqui no YouTube mesmo, e queria pedir para você já deixar aquele like maroto no começo. Se você não gostar do vídeo, você tira lá no final, beleza? Deixa eu parar de enrolação e bora logo pro vídeo Gris e as 5 fases do luto. E novamente, a personagem é instigada a cair. É como se fosse de novo, né, aquela sensação de estar caindo para dentro de si, de estar mergulhando mais dentro de si. Só que agora nesse universo um pouco ressignificado, né? Para mim ele ainda fala sobre o subconsciente. E aí os símbolos vão ficando cada vez mais interessantes, digamos assim. Então agora as rochas, elas são muito mais pontudas, elas apresentam uma característica diferente. As estruturas que parecem fios e que também lembram árvores são bem mais estruturadas. Até que um ponto começam a aparecer outras coisas que parecem metálicas e tem essas hélices grudadas nela. Então, num primeiro momento, você parece que enxerga cataventos. E a sensação é de que a personagem está num deserto. E esse deserto tem tempestades de areia recorrentes. Então, na primeira cena que essa tempestade acontece, você entra num lugar para se proteger da tempestade. Ela também faz um alvoroço, assim, só que você está protegido, porque você está ali dentro de uma estrutura, né? Dentro de um prédiozinho. E aí o jogo vai te colocando esses obstáculos, que é uma coisa muito característica do Gris. Ele é um jogo que a gente poderia entender ele como um jogo de resolução de quebra-cabeças, né? Um jogo de puzzles. Começam a surgir os primeiros obstáculos mais complexos. E essa onda que vem, essa tempestade de areia, ela é, pra mim, entendida como as próprias ondas de raiva que a gente tem lá. Então, assim, quando a gente tem acessos de raiva, ondas de raiva, a raiva, ela tira a gente do lugar. Ela empurra a gente, ela às vezes faz até a gente tomar atitudes precipitadas, desnecessárias. Então, a personagem, quando essa onda vem e você não está protegido em algum lugar, né? Você não tem nenhum mecanismo de proteção, essa onda, ela te empurra para trás. Então você só tem, por enquanto, você só tem uma forma de escapar dessa tempestade de areia, que é se escondendo dentro de alguma estrutura. Que aí, simbolicamente, pode ser muitas coisas, né? Você pode ali se proteger no abraço de alguém, você pode se proteger evitando o ambiente que te causa raiva, a situação que te causa raiva. Você vai passando por esses obstáculos e se protegendo da raiva do jeito que dá. A personagem continua colecionando pontos de luz. Só que aí mais pra frente acontece uma coisa bem interessante. A personagem chega num local, que é uma estrutura um pouco diferente, né? E aí ela ganha a primeira habilidade, que é assumir uma forma de quadrado. E não só assumir essa forma de quadrado, mas ela fica pesada, como se ela se enrijecesse. Pra mim, a associação feita é como se esses pontos de luz, e as experiências e os obstáculos que ela passou até ali tivessem ensinado ela a se enrijecer. E esse ensinamento ele é muito valioso porque agora, a personagem, além de pular, andar, né, fazer o que ela já estava fazendo, ela também consegue ficar pesada. E você usa isso para passar por outros obstáculos, né, vai usar isso o jogo inteiro. E mais interessante, você pode usar isso para evitar a tempestade de areia, que é essa onda de raiva. A personagem ela aprendeu a lidar com aquela dificuldade, né? Ela aprendeu a lidar com a situação adversa, com aquela adversidade que ela estava passando no momento. Então eu acho muito lindo como que o jogo consegue trazer isso. Sem dizer nada, ele diz tudo. E pra mim é essa associação. Você começa a conseguir cruzar esse deserto da raiva com um pouco mais de facilidade. Agora a raiva não te joga mais pra trás. Você consegue continuar caminhando, você consegue continuar indo e se mover pra frente, mesmo com a tempestade de areia. E outros elementos vão sendo adicionados no decorrer do jogo. Encontra várias estátuas parecidas com a que você estava no começo. São símbolos que vão te lembrando da tristeza, né, do luto que ela tá passando. E aí acontece um outro evento que pra mim é o que registra mesmo como raiva, porque além do vermelho tem essa cena que é onde ela cai bastante e aí ela chega num ambiente que tá cheio de vasos meio quebrados, fica tudo escuro de novo, só que metade do cenário é preto e a outra metade do cenário é branco. Nessa metade do cenário que é branco, ela reflete a sombra da personagem. E não só a sombra da personagem, mas várias borboletinhas ali, pequenos pássaros que ficam ali, só que só nesse lado mais sombrio. E ele faz um antagonismo tipo um espelho mesmo. Quando ela chega nessa etapa, a única forma de você sair dessa sala é você usando a sua habilidade nova para quebrar os vasos.
quando você faz isso, você libera uma conquista no jogo que se chama raiva. Então, ali, além de ter várias estátuas que mostram o sofrimento, né, a tristeza, também tem esses vasos. E aí, quanto mais você quebra esses vasos, mais a parte de baixo do cenário, que é as borboletas e a sombra, elas reagem a isso. E perceba que existe a sombra da personagem e essas borboletinhas estão saindo dela. Então, é uma parte dela, é um reflexo dela mesma. E até que, finalmente, quando você quebra todos os vasos, essas borboletas negras, né, essa sombra, elas vêm até a personagem, jogam ela pra cima, tiram ela daquele lugar onde ela estava. A própria raiva tira ela daquele lugar onde ela estava. E ela consegue continuar a jornada. Acontecem vários outros obstáculos, vários outros puzzles para ela resolver. E aí que é a parte mais da jogabilidade mesmo, né? Você vai reunindo os pontos de luz para formar o seu caminho e conseguir sair das fases, dos quebra-cabeças dos puzzles, né? Eu não vou dar a resolução dos puzzles nesse vídeo, porque senão perde a graça. Se você quiser jogar, né, não vai ter a menor graça. Mas são vários obstáculos super interessantes. Uma outra coisa é que ele, para mim, jogos assim são muito interessantes para estimular o cérebro, porque eles forçam um senso de lógica, você tem que pensar e exercitar para saber como que você vai sair daquela sala, daquele momento, com os poucos elementos que você tem. Às vezes parece impossível de resolver, mas todos têm como, né? Senão não seria justo. Existe alguma coisa que parece que está viva ali, né? Tipo, existe uma fauna e uma flora. E aí a fauna, bichinhos que são bem interessantes e parece que eles desenvolveram algum tipo de adaptação para viver nesse mundo vermelho, né? Para viver nesse mundo de raiva. E eles são literalmente pedras. Então, assim, aquelas pessoas que são muito irritadas, que são muito irritadiças, às vezes o recurso que elas desenvolvem para lidar com isso é se enrijecer, é se envolver com uma camada, com uma casca dura para poder lidar com as ondas, aquelas lufadas de raiva. E eu acho muito interessante porque, para mim, esse simbolismo demonstra isso. Finalmente você superando os obstáculos, só que agora você tem uma nítida sensação de que você está subindo, você encontra a mão novamente. Ainda quebrada, ainda danificada. Mas além da mão, você começa a ver outros elementos ali que pertenciam àquela mão, né? Como é que é o resto do corpo dessa estátua. E aí, a personagem novamente chora, e aí é o que marca pra mim a passagem de uma fase para outra. Ela libera a segunda cor, que é o verde. E aí nessa cor, ela entra na terceira fase do luto, que é a barganha ou a negociação. Fala, gamers! Vocês estão curtindo essa série? Eu espero que sim, porque eu fiz com muito amor e com muito carinho para vocês. Tem continuação semana que vem, mas eu também tenho uma proposta. Se esse vídeo aqui chegar a mais de 100 likes antes da data do próximo lançamento, eu adianto o lançamento do próximo vídeo. Então, se você está afim de ver o próximo, já sabe, né? É só curtir, compartilhar, divulgar, só 100 likes, gente, um pouquinho. Então, vamos nessa!